Estimados amigos, estimadas amigas, camaradas, bem-vindas e bem-vindos a esta tribuna pública por uma política e um governo patriótico e de esquerda. Esta é uma iniciativa que se enquadra na campanha de debate e de esclarecimento que o Partido Comunista Português está a promover junto dos trabalhadores, das populações e do povo sobre a necessidade imperiosa de dizer basta, de pôr termo a este governo, a esta política, antes que eles acabem com o país. Esta tribuna pública, discorrendo sobre a necessidade imediata de pôr o basta a este governo e a esta política, não deverá deixar de refletir sobre o futuro próximo do país e as propostas que o PCP tem para apresentar ao povo. Nesse sentido, parece-nos importante que se conheça e que se tenha em conta o que consta de mais significativo para o momento do seu programa recentemente aprovado no 19º Congresso, sobre o título Uma Democracia Avançada, os valores de abril no futuro de Portugal. Esta tribuna prevê a duração de 1h30, mais coisa, menos coisa, cuja direção é composta pelos elementos que a seguir passo a apresentar. Laurinda Gervásio, da Comissão de Freguesia do Alto Seixalinho. Rogério Rato, da Comissão de Freguesia do Alto Seixalinho. Margarida Vilhena, da Organização da Freguesia do Lavradio e ativista do Movimento Desempregados. Eu próprio, Virgulino Rodrigues, da Comissão Conselhia do Barreiro. Pedro Martins, da Direção Central da JCP e do Comitê Central do PCP. Carlos Humberto, da Comissão Conselhia da Direção Regional do PCP, do Comitê Central e Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. José Paleta, dos organismos executivos da Direção Regional de Setúbal e da Comissão Central de Controlo do PCP. E, por fim, o camarada Francisco Lopes, do Secretariado e da Comissão Política do Comitê Central do PCP, deputado na Assembleia da República, eleito pelo Círculo Eleitoral de Setúbal. Camaradas, nas questões relacionadas com o funcionamento desta nossa tribuna, o que se propunha era, após uma primeira intervenção do camarada Francisco Lopes, nos 40, 50 minutos imediatamente a seguir, dar a palavra aos camaradas e aos amigos, a quem quisesse participar com as suas opiniões, bastante para o efeito de levantar o braço, de forma que aqui, nesta tribuna, ou então, se o entender, no próprio lugar, temos um microfone disponível para esse efeito, colocarem as suas opiniões, trazer exemplos, abordo causas, aponte opiniões sobre a necessidade de pôr fim a este governo e sobre a necessidade e a possibilidade de uma outra alternativa política. As intervenções deverão ser feitas desta tribuna, como há bocado referi, ou então do próprio local. Colocamos apenas como condição o seguinte, condição para as intervenções, o seguinte, as intervenções deverão ser, não deverão ter uma duração mais que 4 a 5 minutos, mais coisa, menos coisa, também não há aqui rigor, e a necessidade de que, quando intervierem, se identifiquem, para que as pessoas saibam quem é a pessoa que está a falar. Posto isto, camaradas e amigos, eu passava a palavra para o camarada Francisco Lopes, então, introduzir uma pequena intervenção, desde já, e depois, no final, fecharia também com uma intervenção mais abrangente, relativamente até a alguns aspectos, se eu entender, às questões que aqui vierem a ser colocadas. Camarada Francisco.
Bom dia, camaradas e amigos. Esta iniciativa é da maior importância porque é necessário, hoje ainda mais que sempre, trazer para a rua a discussão dos problemas do país, trazer para a rua a discussão da nossa proposta, das propostas do PCP e do caminho alternativo que cada vez se impõe mais para haver um futuro de desenvolvimento e progresso para o nosso povo e para o nosso país. Por isso, queria saudar a Organização Conselhia do Barreiro por esta iniciativa, que deve ser uma de muitas em que se traga para a rua cada vez mais a denúncia da situação e a apresentação do caminho alternativo que cada vez mais se impõe. 2 ou 3 notas iniciais que, de alguma forma, propiciem a contribuição e a intervenção de cada um de vós sobre a vida dos trabalhadores e do povo, sobre a situação que está criada, sobre o caminho que é necessário percorrer e sobre o desenvolvimento da nossa luta e da nossa intervenção. Nós estamos numa situação, portanto, no nosso país, que não tem paralelo desde os tempos mais negros do fascismo. E isto tem causas e tem responsáveis, como todos sabemos. São 36 anos de política de direita, realizadas pelo PS, o PSD e o CDS, à vez, portanto, no governo, no quadro da natureza do capitalismo e do processo de integração europeia. Foi isso que nos conduziu à situação atual, agravado há 2 anos atrás, com a aprovação e o estabelecimento desse chamado memorando de entendimento com a Troika, desse programa de agressão, que é bom lembrar, foi subscrito, e sobretudo é bom lembrar hoje e para o futuro, que foi subscrito pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, com o FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu. Há 2 anos atrás. E tudo isso significou uma aceleração brutal do caminho que até então tinha sido seguido. Nós alertámos para aquilo que isso representava. Hoje está à vista quais são as consequências desta opção, deste programa de agressão. A recessão económica, portanto, o agravamento da exploração, o empobrecimento, a destruição dos serviços públicos, o comprometimento da soberania e da independência nacional, a afetação ainda mais profunda da democracia, violando e confrontando tanto a Constituição da República Portuguesa, como muitas vezes tem verificado. E hoje, olhando à nossa volta, cada um vendo a sua vida, a vida da sua família, tudo aquilo que se passa à sua volta na sua terra, vendo o que se passa no país, nós temos uma situação, em muitos aspectos, dramática. Estes 2 anos conduziram, de facto, o país a um rumo de desastre nacional. Invocavam que era a questão do combate ao déficit e da redução da dívida pública. Mas isso foi apenas um pretexto, porque 2 anos depois, há exploração, empobrecimento, destruição da atividade produtiva. Mas vemos que o déficit não está controlado e que a dívida pública está num nível muito superior àquele que se verificava há 2 anos atrás. Mas se perderam os trabalhadores e o povo, se perderam os formados e a juventude, se perderam os pequenos e médios empresários, se perdeu o país, houve quem tenha ganho e como nunca com esta política e esta opção do pacto de agressão. São os lucros dos grupos económicos e financeiros que continuam a disparar na base da exploração, na base do enfraquecimento da atividade económica, na base do saque dos recursos do país, na base da especulação, com a dívida. Ao mesmo tempo, esse bandear de recursos de milhares de milhões de euros são retirados nas reformas, nos salários, nos serviços públicos e vão para quem? Exatamente para a banca, para os grandes grupos económicos e financeiros, que vão para os escândalos do BPN, do BPP, para os milhares de milhões dos outros bancos e ainda com uma outra coisa, que é em nome de uma dívida em grande medida ilegítima e que em grande parte nós não podemos reconhecer, estamos a retirar do país, a todos nós, mais de 7 mil milhões de euros por ano de juros. De uma dívida, como digo, está a aumentar e em que agora o Governo vem já dizer que estes sacrifícios,
que esta imposição, que este caminho não é tanto só até ao final do ano passado, como eles diziam, nem para este ano, é já para os próximos anos, e já um veio dizer que só em 2040 haveria, isto é, daqui a 20 e tal anos, é que haveria possibilidades de haver uma estabilização no plano da dívida. Isto é, estão a querer condenar as gerações atuais e as gerações futuras a um caminho de empobrecimento, de exploração e o país à indignidade. É este o caminho que nos apresentam. E perante esta situação, perante o desastre para que está a ser conduzido o país, perante a situação insustentável para que estão a conduzir a vida de milhões de portugueses, impõe-se a urgência de uma ruptura com esta política. É isto que o PCP defende. A necessidade de rejeitar o pacto de agressão, a necessidade de derrotar a política direita, a necessidade de meter este governo de realização de eleições antecipadas como caminho para uma política patriótica e de esquerda. E poderão dizer todos que aqui estão, no essencial, estamos de acordo com aquilo que acaba de ser dito. Mas a questão é se é possível haver essa ruptura. A questão é se é possível haver esse outro caminho. E nós temos uma resposta muito clara para isso. Sim, é possível rejeitar o pacto de agressão. Sim, é possível haver a ruptura com a política direita. Sim, é possível um caminho com uma política patriótica de esquerda, com os valores de Abril repostos no futuro de Portugal. E isso só é possível, e vai ser possível, com a continuação, o aprofundamento, a intensificação e o alargamento da luta dos trabalhadores e do povo. Com o reforço do PCP e de todos aqueles que connosco convergem nesse caminho alternativo para o país vinculado à Constituição da República. Por vezes, quando a luta é difícil, quando a ofensiva é muito forte, há sempre quem pense que isto afinal não vai lá. Mas nós temos, e muitos de vocês aqui têm também a experiência da própria história. Olhando para trás, temos também as lições do futuro. Não há nenhuma maioria, por maior que seja, não há nenhum governo, por mais tanto profundamente negativo, tenha na sua política de ofensiva contra os trabalhadores, que consiga sobreviver ao desenvolvimento da luta dos trabalhadores e do povo português. E é isso que 2 anos depois nós começamos a verificar com toda tanta clareza. A prosápia, a arrogância, enfim, aí está, portanto, o subchefe do governo, portanto, enfim, acaba de se demitir. E esse exemplo da demissão do Relvas é o exemplo do início, portanto, do fracasso e da derrota deste governo. Não é o episódio com o curso. É todo o desgaste da política do governo. A redução da sua base social e política de apoio que está em causa com essa demissão. Mas não basta a demissão do ministro, por muito responsável que ele seja. Não basta uma remodelação do governo. O que é preciso e vai ter que acontecer é a demissão deste governo, a realização de eleições como caminho para essa política nova que defendemos. E também verificamos ontem um outro aspecto relevante. É certo que esta política é profundamente inconstitucional, viola os aspectos essenciais da Constituição da República. Foi suscitado ao Tribunal Constitucional a apreciação de um conjunto de aspectos sobre o Orçamento de Estado. E o Tribunal Constitucional acabou por passar ao lado de uma parte das inconstitucionalidades que tinham o orçamento. Mas o que importa aqui sublinhar é que, perante o desenvolvimento da luta dos trabalhadores e do povo, perante a indignação que percorre todo o país, o Tribunal Constitucional foi obrigado a reconhecer aquelas inconstitucionalidades. E foi obrigado a outra coisa, ao contrário do ano passado. É que reconheceu as inconstitucionalidades, mas desta vez disse que elas tinham que ser corrigidas. E por isso, o subsídio de férias dos reformados e o subsídio de férias dos trabalhadores da administração pública, entre outras coisas, vão ter que ser concretizados este ano, vão ter que ser pagos aos reformados e aos trabalhadores. E isto não é um mérito do Tribunal Constitucional, isto é um mérito da luta dos trabalhadores e do povo. Essa luta que levou à demissão do Relvas, essa luta que levou a esta decisão do Tribunal Constitucional,
essa luta e essa intervenção que levará à demissão do governo, que levará à ruptura para esse caminho novo que defendemos. Este é um elemento central da situação que vivemos. É um momento para pôr em marcha toda a força dos trabalhadores e do povo do nosso país. Trazer para a rua, no debate e na luta, toda a indignação, toda essa exigência e confiança num futuro diferente e melhor. Mas coloca-se então ainda uma outra questão. Ruptura, política alternativa. Mas existem soluções para o país e nós dizemos, existem soluções para o país. O que é preciso é um caminho novo, inverso àquilo que tem vindo a ser seguido. E o PCP, no último congresso, no seu 19º congresso, reafirmou este caminho de uma política alternativa. Reafirmou o seu projeto da democracia avançada, os valores de Abril, do futuro de Portugal e o seu projeto de uma sociedade nova. E reafirmou a necessidade de uma política e de uma alternativa com um governo patriótico e de esquerda. Como é possível? É possível com, tanto esta ideia central, tanto de garantir, tanto que se aproveitem aquilo que são os recursos do nosso país, para aumentar a produção nacional, manter e desenvolver as estruturas produtivas, produzir em Portugal aquilo que importamos e a partir daquilo que se produza, promover também as exportações. Portanto, valorizar o trabalho dos trabalhadores, aumentar os salários, portanto, e as reformas, como um fator de justiça social, a começar pelo salário mínimo nacional e como fator também de estímulo à atividade económica. Quantas vezes andaram para aí a dizer que perante a crise, perante as dificuldades, era necessário cortar nos salários e nas pensões, cortar nos apoios sociais. Foi isso que andaram a vender ao longo de anos. Qual é o resultado dessa política, particularmente nos últimos 2 anos? Hoje, são até em primeiro lugar os pequenos e médios empresários que percebem que para haver desenvolvimento económico, para haver progresso do país, para haver solução para as suas empresas, é preciso os trabalhadores, o povo, os reformados, terem poder de compra. Porque se não há quem compre, não é possível vender. E se não é possível vender, também aquilo que se produz não tem escoamento. E então, para além da produção, da aposta na produção nacional, é preciso apostar na valorização dos salários e das pensões. E então, uma parte desses 7 mil milhões de euros de juros que todos os anos são saqueados ao nosso país, não devem ir para o estrangeiro, para os bancos dessa Europa e desse mundo fora, tem que ficar cá para valorizar os salários e as pensões, para desenvolver a atividade económica. E defendemos, por isso, que seja renegociada a dívida pública, renegociada nos seus prazos, nos seus juros e nos seus montantes. Defendemos, como muitas vezes temos dito, mas é importante dizer sempre, até que o último português que não conheça, comece a conhecer que aquilo que defendemos de renegociação da dívida não é nenhuma exceção para Portugal nos dias de hoje. Defendemos que se aplique a Portugal aquilo que foi aplicado nos anos 50, a seguir à Segunda Guerra Mundial, para a Alemanha. Isto é, que o pagamento da dívida que seja justa, depois de eliminada aquela que é ilegítima, seja feito na base de uma proporção com as exportações, para que o pagamento dos juros não seja um garrote que compromete a vida das gerações e gerações e que compromete o desenvolvimento económico. É uma política que não vou aqui desenvolver mais, que muitos de vocês conhecem, mas que existe. Quando nos dizem que fazer, há um programa alternativo, o único, vinculado à Constituição, vinculado aos valores de Abril, que pode abrir novamente o caminho do desenvolvimento e do progresso do nosso país. O que é preciso é força para impor essa mudança. Força quando houver eleições com o esforço do PCP e dos seus aliados. Força para além das eleições e da representação institucional, pelos movimentos de massas, pela organização dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos empresários, dos jovens, de todos aqueles que têm que tomar nas suas mãos o futuro do nosso país. Hoje, 6 de abril de 2013, 2 anos depois de o PCP ter apresentado um caminho alternativo para um país de renegociação da dívida, 2 anos depois desse caminho ter sido recusado e José Sócrates ter envolvido Portugal com o PSD e o CDS nesta marcha para o abismo, podemos dizer que, mais uma vez, historicamente, se demonstrou
o PCP tinha e tem razão. É o caminho que propomos para o futuro e que aqui queremos debater convosco. Então, amigos, camaradas, a propósito da